Para você que acompanha o canal do RS Brother Sports, está começando mais um vídeo aí do nosso canal. Hoje vamos falar de alguns campeonatos que estão chegando na sua fase decisiva, mais precisamente as quartas e finais. Como por exemplo, Copa do Nordeste, Campeonato Paulista da Série A2 e Campeonato Mineiro. Mas antes de começar os nossos trabalhos, eu vou deixar aqui para você o link de descrição para você entrar e fazer uma viagem aí na Recreação Náutico. Recreação Náutico são instrutores treinados pelo tio Raul para proporcionar aos sócios do Náutico Clube Fronteira uma ótima estadia e uma ótima diversão tanto na piscina quanto fora dela. Então entre aí no link de descrição e faça uma viagem aí nos vídeos e nas fotos que o tio Raul está postando aí, tá bom? Começamos nossos trabalhos com a Copa do Nordeste, mais conhecido como Nordestão. Se encerrou a 8ª rodada da primeira fase com os seguintes resultados. O Fortaleza recebeu o CRB e venceu por 2-0. O Sport venceu por 3-0 o Floresta. O Botafogo da Paraíba visitou o Sampaio Corrêa e venceu por 2-0. O Ceará venceu 1-0 o Campinense fora de casa. O Náutico venceu o Globo por 2-0 também fora de casa. O CSA recebeu o Altos e não mediu esforços e venceu por 3-0. E o Atlético de Alagoinhas empatou 0-0 com o Souza. Com esses resultados, a classificação do Grupo A ficou a seguinte. O Fortaleza em primeiro lugar com 16 pontos. O CSA com 14 pontos, com 4 vitórias. O Sport ficou em terceiro também com 14 pontos, só que com 3 vitórias. E o Atlético de Alagoinhas com 11 pontos ficou em quarto lugar. No Grupo B, o Ceará com 18 pontos ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Botafogo da Paraíba com 15 pontos. Em 14 pontos, o Náutico com 14, só com 6 gols de saldo. E o CRB em quarto lugar com 14 pontos também, só que com 2 gols de saldo. E ficou assim então as quartas de finais. Fortaleza recebe o Atlético de Alagoinhas, o Botafogo da Paraíba enfrenta o Náutico, o Ceará recebe o CRB e o CSA recebe o Sport. Então é um jogo só, empatou, vai para pênalti. Lembrando que os times da casa têm a vantagem só mesmo de jogar nos seus domínios com a sua torcida. Agora na outra semana já vai chegar a semifinal e também é um jogo só, sendo que se for empate vai para pênalti, aí na final são 2 jogos, se tiver os 2 placares iguais nos 2 jogos, aí a decisão também será para pênalti. Então no próximo vídeo do RS Brother Sports já daremos o resultado dessa quarta e o chaveamento da semifinal, tá bom? Saímos do Nordeste e descemos para o Sudeste para falar do Campeonato Paulista da Série A2, que também se encerrou a sua 15ª rodada com os seguintes jogos. A Portuguesa recebeu a Portuguesa Santista no Canindé e venceu por 3-1. O São Caetano perdeu para o Juventus por 2-0. O Oeste recebeu o Audax e venceu por 3-1. O RB Brasil empatou 1-1 com o Monte Azul. O Rio Claro venceu o Taubaté por 2-1. O Velo Clube visitou o São Bento e venceu por 2-1. O Primavera foi até Piracicaba e venceu o 15 de Piracicaba por 1-0. E o Lemense venceu o Linense por 1-0. E depois da 15ª rodada, a classificação dos 8 primeiros que vão passar para as quartas de finais foram as seguintes. A Portuguesa, líder absoluta com 32 pontos, seguido de Oeste com 30, em terceiro 15 de Piracicaba 26, Rio Claro em quarto lugar com 23, Velo Clube quinto lugar com 22 pontos com 6 vitórias, o São Bento vem em sexto lugar também com 22 pontos, só que com 5 vitórias e 4 de saldo. O Linense, sétimo colocado com 22 pontos, com 5 vitórias também, igual o São Bento, só que com saldo de 3. E o Primavera fecha os 8 classificados, também com 22 pontos, só que com saldo de 0. Tá? Então, os rebaixados, infelizmente, que vão disputar aí a Série A3 no ano que vem, é o Audax com 11 pontos e o RB Brasil com 7 pontos. Então, definido aí os 8 primeiros colocados, ficou assim distribuído as quartas de finais, sendo que serão jogos de ida e volta, também com placares iguais, será disputado em pênalti. Tá? Então, o Primavera recebe a Portuguesa, o Linense pega o Oeste, o São Bento, o 15 de Piracicaba e o Velo Clube, o Rio Claro. Então, lembrando que esses primeiros que eu falei jogam em casa
e no outro final de semana os jogos que são dos visitantes acaba sendo os donos da casa para decidir aí quem passa para as semifinais. E o RS Brothers pode estar aqui para falar para vocês tudo o que aconteceu nessas quartas de finais. A Série A3 ainda tem 2 rodadas, eu vou esperar a mesma coisa que aconteceu agora da A2, definir os outros, os rebaixados, para vir aqui para falar para vocês, tá bom? E no Campeonato Paulista também se encerrou a primeira fase com os seguintes resultados. O Santander recebeu o Inter de Limeira dentro de casa e venceu por 2-0. Outro time que também venceu dentro de casa foi a Ferroviária, só que o Mirassol e também por 2-0. A Ponte Preta empatou 2-2 com o Ituano. Infelizmente, a Ponte Preta está rebaixada para a Série A2 junto com o Novo Horizontino. O Santos venceu o Água Santa por 3-2 e ficou fora das quartas de finais. O São Bernardo, já classificado, recebeu o Guarani dentro do 1º de maio e ficou no 0-0. E o São Paulo, já classificado, venceu por 2-1 o Botafogo de Ribeirão Preto. Os jogos de Novo Horizontino e Corinthians, Red Bull Bragantino e Palmeiras, vai ser falado no RS Brothers Sports, na Mosca, porque são jogos também que não vai fazer muita diferença na classificação, porque até já está decidido aí as quartas de finais. E as quartas de finais já está definida pela Federação Paulista de Futebol, terça-feira, dia 22 de março, quarta-feira, 23 de março e quinta-feira, 24 de março. Sendo que terça-feira o São Paulo recebe o São Bernardo do Campo às 8h30 da noite no estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi. E na quarta-feira, 7 horas da noite, no Nabi Abichedin, Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino recebe o Santo André. E um pouquinho mais tarde, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Ituano. Na quinta-feira, 7 horas da noite, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai enfrentar o Guarani. Lembrando que essas quartas de finais não tem vantagem, é um jogo só, empatou, vai diretamente para pênalti. Semifinal, mesma coisa, só que os pontos continuam a serem computados. E aí o primeiro colocado pega o quarto e o segundo pega o terceiro em um jogo só também. E só a final que tem jogos de ida e volta. E no Campeonato Mineiro também se encerrou a primeira fase com os seguintes resultados. O Atlético Mineiro recebeu o Caldense no Mineirão e venceu por 3-0. Eduardo Sacha, Vargas e Hulk fizeram os gols do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou em primeiro lugar no grupo e a Caldense ficou em quarto. No estádio Joaquim, Portugal, a sensação do Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Vila Nova por 1-0, gol de Antônio Falcão, e assegurou a segunda colocação na classificação geral. No Pedro Álvares do Nascimento, o Patrocinense escapou do rebaixamento ao vencer o Cruzeiro por 2-1, com gols de Samuel Tosca e Jonathan Bina. E para o Cruzeiro, o time totalmente reserva, Adriano fez o gol aí do time visitante. E aí o Cruzeiro ficou em terceiro lugar. E as semifinais do Campeonato Mineiro ficou a seguinte: o Caldense recebe o Atlético Mineiro e o Cruzeiro recebe o Atlético. Na outra semana, inverte-se os mandos e aí define-se quem é o finalista do Campeonato Mineiro 2022. E na Taça Inconfidência, Tombense recebe o América e o Democrata o Vila Nova. E depois a mesma coisa, na outra semana, inverte-se os mandos e aí decide a final do troféu Inconfidência. E com essas informações, o RS Brothers Sports vai ficando por aqui. Você que acompanhou esse vídeo até o fim, dê uma curtida, dê uma fortalecida no nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva-se, acione o sininho para receber mais vídeos do RS Brothers Sports e ser mais um membro da nossa família. Eu vou deixar o link de descrição para você dar uma entrada, uma viajada aí, para você conhecer mais sobre o trabalho do tio Raul no Recreação Náutica, tá bom? Mais tarde, eu e o brother vamos fazer o Na Mosca. Vamos ver quantos carimbinhos que cada um teve nessas 2 rodadas e vamos fazer um balanço também dessas quartas de finais do Campeonato Paulista, tá bom? Então, para vocês todos que ficaram aí, ficam com Deus. Fui!